galera, eu sou o Gink Tassiano e meus amigos, eu li os últimos capítulos de Boruto sim, tô até atualizado e eu entendo quem gosta realmente. A Boruto constrói um comodismo pra quem é fã de lutinha, pra quem é fã de poderes e pra quem é fã do legado de Naruto. Mas enquanto eu me acomodava e tentava me divertir como um todo, tinha muitos defeitos no enredo que me atrapalhavam. Não porque eu tô comparando Boruto a outra obra, a One Piece, a Cavaleiros do Zodíaco. Não, é porque eu estou comparando Boruto a Naruto. E cara, mesmo nos acomodando, muitas viúvas do Naruto, como eu, tentam encontrar abrigo em Boruto. Cara, não dá tanto resultado. Porque embora seja bom, tenha seus elementos positivos, tenha seus elementos bacanas, tenha seus elementos divertidos e empolgantes, o roteiro é muito inferior ao que Naruto já foi. Cara, é só uma sombra. E eu ia fazer um vídeo desabafando muitas coisas que me irritaram nos últimos capítulos de Boruto, que eu tava até me divertindo, mas era contrariado por algum problema. Mas eu acabei vendo o vídeo do Peter, do Ei Nerd. Adoro o Peter, já veio aqui pra Paraíba, no Imagine Land. Cara, sou muito fã do Peter. E esse é um dos vídeos mais lúcidos que ele já fez. E eu vou reagir com vocês aqui, porque muito que eu ia criticar, que eu ia analisar, que eu ia vomitar sobre os últimos capítulos de Boruto, envolvendo muito o Inojin, cara, o Peter fala aqui com maestria. Maestria. Eu não sei nem se foi ele que fez esse roteiro, se foi alguém muito estudado de roteiro, mas isso me impressionou bastante e eu vou reagir. Eu não vou com a falsidade de alguns aí que fingem que estão fazendo react de um vídeo, mas no fim já viram o vídeo antes e já prepararam um roteirinho. Não. Eu já assisti esse vídeo do Peter, acho que faz umas 2 semanas que eu assisti. Bateu com tudo que eu ia dizer. E agora eu estou assistindo junto com vocês pra gente ver junto o que o Peter comentou e eu comentar por cima complementos ou até discordâncias sobre a análise que ele fez dos últimos capítulos de Boruto, beleza? Então dá o seu like, se inscreve. Agora tem um QR Code aí pra você me dar uma ajuda no Pix, ó. E sim, muito em breve eu vou trazer mais materiais de Boruto, mas acima de tudo materiais do universo de Naruto, na qual eu considero uma bagagem muito mais enriquecedora do que Boruto tenta ser. Então vamos lá, galera, que o vídeo dele é grandinho. Bom, galera, Sakura citou o Itachi numa conversa emocionante com a Sarada. O Cold voltou. Citou pouco, né? Citou, ou melhor, nem citou. Só foi uma referenciazinha ali que pode hypar alguns, mas não foi nada demais ainda. Boruto formou aura, o Bug morreu, Amado chamou o Kawaki no canto pra conversar. Mas eu não tô nem aí pra nada disso, verdade, porque a Himawari regenerou os olhos do Inojin. Vem comigo, vou analisar esse capítulo. Mas é como ele começa. Mas eu não tô nada aí pra isso, porque a Himawari curou os olhos do Inojin. Lembra que eu disse que Boruto tem um comodismo? Dá pra se divertir, criar um ambiente de leitura e que contribui para certos sentimentos de um fã de mangá. Porém, tem muito elemento no roteiro que se você for imergir de cabeça, você vai bater. Você vai mergulhar no mar para imergir na obra e bate em pedra. Ainda tá muito raso. Agora, mas já se prepara, eu vou dar piti, não tem jeito. Eu vi o Peter Bravo. Peter aqui, tô viajando, as cortinas se abaixaram, consegui improvisar esse cenário aqui. Galera, o arco da infestação do mamute foi um... Olha, galera, uma das coisas que me decepcionou, eu já digo agora, é quase um consenso, né, sobre os vilões de Boruto. Quem não concorda disso é porque se sente na defensiva, em que se admitir vai estar sucateando sua obra preferida, sua obra de Boruto. Mas os vilões, cara, de Boruto são muito inferiores aos vilões de Naruto. Muito inferiores mesmo. Eles... Nossa, olha isso aqui. Isso era uma grande ameaça. E eu tava hypando, lendo. Eu queria muito ver até onde ia essa grande ameaça. E, cara... Um arco meio complicado, não foi? Pô, tem enrolação... Além da estética, foi ameaça de porra nenhuma. Pra caramba, tem vários probleminhas aqui e ali, mas terminou com um hype absurdo por causa do sacrifício do Inojin, que explodiu nos próprios olhos pra derrotar os milhares de mamutes. Foi maneiro pra caramba. Casca grossa, mas nossa, moleque... Esse plano aqui foi inteligente. Esse plano eu gostei bastante. Bola demais, cara, gostei muito. Mas o Ikimo deu um jeito de jogar tudo isso fora. Mas além disso aí, a gente também vai falar sobre a conversa bem maneira que a Sakura e a Sarada tiveram. Essa bagagem emocional da Sakura e a Sarada foi bem legal.
sobre os próximos passos do coach. Então deixa teu like aí e bora falar de tudo isso. Os olhos do Inojin. Galera, eu tenho uma ideia genial para recuperar a visão da Sarada. Não, a gente não tá no tópico errado, não, é verdade, é aqui mesmo. A Sarada não tá ficando cega, não é verdade? Então é fácil resolver. Me acompanhe. Primeiro, a gente vai na loja de armas Ninja da Tentem. Lá a gente compra kunai mais pontuda que tiver. Daí a gente pega essa kunai e a gente enfia nos 2 olhos da Sarada, tipo, bem fundo. É isso. Mas calma, né? Não tem o que se preocupar, lógico. A gente chama Himawari-chan. Himawari-chan! Ela dá 2 tapinhas no ombro da Sarada e pronto. Sarada vai ter os olhos de volta, vai voltar a enxergar de novo. Perfeito, não concorda? Cara, eu nem sei porque eu tô surpreso de verdade. Ó, isso é muito perigoso, esse tipo de recurso. Um personagem com um poder de cura. Mas eu reli o capítulo e não é tão exacerbado assim, não. Sim, a cura dela tá muito apelona. Ela vai virar aquele recurso igual a Orihime, só que não vai chegar a metade da bagagem narrativa que a Orihime tem em Bleach. Não vai. A Himawari, ela tem um poder de cura sim, mas no próprio capítulo, se eu não me engano, diz que ela tem que curar imediatamente. Ela tem que curar imediatamente. Então, o truque de furar os olhos da Sarada eu acho que não funcionaria não, hein? Tem um certo exagero aqui na crítica sobre o Inojin. Eu achei que ia atacar junto do Peter, mas tem uns elementos que fazendo a releitura do capítulo de Boruto, eu vou acabar defendendo algumas coisas aqui. Mas aconteceu. A Himawari regenerou os olhos do Inojin com um tapinha. E tudo terminou em pizza. É isso. Essa parte dela regenerar os olhos dele, cara, eu até já esperava. Inclusive foi isso que eu disse, né, que ela ia fazer na análise do capítulo passado. O meu problema foi que ela não só regenerou os olhos, como também recuperou a visão dele, como se nada tivesse acontecido. Tipo, eu, na minha inocência, cara, tipo, de botar fé no Ikimoto, eu achei que ela ia voltar com os globos oculares do Inojin. Mas não ia conseguir recuperar a visão dele, entende? Mas ela conseguiu e o Inojin vai seguir a vida de boa. Agora, peraí que tá... Ó, aqui é a falta de consequência, né? Consequências são muito poderosas em roteiro. Quando acontece algo, tem que se ter uma consequência que impulsiona a obra ou inflama a trama. Isso enriquece muito o roteiro. Ah, Tassiano, tá pegando no pé de Boruto. E One Piece. Cara, eu tô falando de Boruto. E se for pra comparar Boruto, eu comparo Boruto com Naruto. One Piece, eu analiso One Piece. Cavaleiro, cavaleiro. Beleza? No máximo, eu posso pegar uma técnica que o Oda usa, que o Ikemoto também usa, e compará-las em abordagem. Mas como obra, cada um tem seu perfil próprio. One Piece mesmo, eu já meti o pau aqui no canal e sou muito degladiado por isso, porque eu reclamei muito de como One Piece muitas vezes não tem consequência, o Oda joga o peso, muitas vezes no mato. Recentemente, esse próprio arco de Elbaf, o Oda joga o peso de algo no mato. Às vezes a gente tem uma catarse dramática e depois ela não serviu de nada, porque no fim das contas, tudo termina em pizza muito simples. Então, sim, tem esses elementos problemáticos em One Piece também. Mas cada obra tem o seu todo. E por enquanto, o todo de Boruto. Do meu ouvido. Agora me diz, se ela consegue recuperar os olhos e a visão do Inojin, por que diabos ela não consegue recuperar a visão da Sarada? Mesma coisa, visão não é visão? Tô falando, galera, o negócio é furar o olho dela e deixar a Rima curar. É isso. Não vai nem precisar de... Se furar, ela provavelmente iria curar para o estágio do olho antes de ser furado. Porque, se eu não me engano, o Inojin precisa da cura rapidamente. Os olhos estouram e vai a Himawari aplicar lá os primeiros socorros atômicos dela. Então não é uma coisa assim que ainda vence do tempo, ao meu ver. De Mangekyo Eterno, Celo do Hashirama, Byakugo, nada disso. É só a Himawari ficar por perto, sempre que a Sarada estiver voltando, ficar cega, entende? Ela só basta furar o olho, né, e regenerar. Ok, agora eu quero que vocês pausem o vídeo. Pausei! Terminou o tópico Olhos de Inojin, porque eu queria falar uma coisa sobre. Não, cara, eu tô brincando. Pausem o vídeo aqui e me respondam nos comentários. O que foi que o Mamute fez esse arco inteiro? Pronto, antes de chegar no Mamute, pronto. Agora sim, esse é um dos problemas gigantes. Sobre os Olhos do Inojin, tem as explicações na trama. Eu reli e realmente parecia... Não parecia ser um plot de sacrifício. Tipo, eu vou usar essa super estratégia. Adorei a estratégia que ele entra na mente do Mamute e faz com que a consciência coletiva do Mamute o entregasse o controle de todos os corpos do Mamute. E o que acontecesse com um, acontecia com todos, incluindo com o próprio corpo do Inojin, né? Cara,
ele fez o plano já contando com a regeneração da Himawari. Então não foi a tentativa da construção de drama, da construção de consequência, de tipo, vou fazer um plano, mas isso vai salvar Konoha e isso vai custar os meus olhos. Tinha muito peso um plot assim. Mas não foi a intenção dele desde o começo. Aparentemente não foi a intenção dele. Se tivesse sido a intenção e do nada, e se tivesse sido jogado, todo o drama tivesse sido jogado no lixo com a Himawari curando os olhos, aí sim. Mas como nunca houve essa intenção de gerar drama, de gerar consequência, pra mim a pilha do Inojin perde um pouco da força. A tática dele sempre foi sacrificar os próprios olhos, destruir os olhos de todos os mamushis, contando já que a Himawari iria curá-lo. Tanto que é posicionado para a Himawari agir perto dele o mais rápido possível. Já estava contando com essa regeneração. Então foi meio que uma estratégia de tipo, eu vou fazer esse movimento e vou perder o meu braço. Mas fulano vai regenerar depois. Então eu não ligo em sacrificar meu braço. E vai sem hesitação. Foi esse o plot. Então não vamos criticar porque ele nunca quis ser autodramático. Mas agora vem a crítica sobre isso. A crítica de fato é perder a chance de trabalhar o autodramático. Cara, olha no Naruto clássico. O plot do Rock Lee sem andar. O Rock Lee ficou sem andar. O Rock Lee ia fazer ficou sem andar, entre aspas. Ficou sem correr, ficou sem lutar. Perdeu o seu estilo ninja. E a cirurgia da Tsunade era meio a meio de chance para ele sobreviver. E teve todo um drama, teve todo um peso em hesitação, em ele fazer e ele não fazer. Pessoas que passaram por hospitalizações na família ou por essa experiência de fazer uma cirurgia de risco, alguma coisa, passaram pela insegurança de um tratamento médico, super se identificaram com aquele peso do Rock Lee. Isso foi muito bem construído em Naruto clássico, muito bem construído em Naruto clássico. A conversa dele com o Gai hesitando porque ele poderia perder a vida, mas a vida dele era ser um ninja. Cara, olha o tanto, nossa, aí teve a cirurgia, foi um sucesso, e depois que foi um sucesso, o Rock Lee já vai lutar inconsequentemente. Olha isso, olha o show de que acontecimentos geram outros acontecimentos que geram outros acontecimentos. E que geram poesia narrativa, pois no meio da luta inconsequente dele, após acabar de voltar a ser ninja, Gaara, que foi quem aleijou ele, é quem salva ele contra o Kimimaro. Olha essa ponte, olha esse trabalhar de personagens com o drama engessado. Meu Deus! E o Ikemoto, com um roteiro muito raso, perde de fazer isso com o Inojin. Perde de, pô, vou sacrificar meus olhos. A gente tem um bom tempo o Inojin cego, o Inojin sem olhos. Cara, por quê? Porque teve consequência. E essa consequência nos traz um drama, nos traz um trabalhar, nos traz um incômodo para o leitor e mais tarde nos traz soluções inteligentes ao problema, à consequência. Nossa, isso tudo podia ser tão bem trabalhado também, mas não, aqui foi, estourei e derrotei um vilão que não tem nada demais, sinto muito. A obra pode até vender ele como um vilão de algumas merda, mas na prática, pragmaticamente, não mostrou nada demais. Foi um terezão de luxo, foi um mendigo com poder. Meu Deus, horrível, horrível. Então, nesse sentido, eu não concordo com o Peter de que o drama foi jogado no saco, porque nunca se pretendeu fazer drama sobre a perca dos olhos do Inojin, ao meu ver. Mas eu reclamo dessa cena, porque perderam a oportunidade de trabalhar um roteiro rico para caramba, cheio de conflitos e de incômodos. Por que perderam essa chance? Porque o Ikemoto não tem mão para fazer o nível de escrita que o Kishimoto fazia lá na época do Naruto clássico. Pode levar o tempo que você quiser para pensar e comentar. Agora ele pergunta o que o Mamushi fez. Toda obra tem que ter a consequência, tem que ter o peso. O que é que esse vilão fez? Quais foram as consequências diretas desse arco do Mamushi? Na boa, eu respondo com sinceridade. Comentei, eu espero. Aqui pode pausar por 3 meses. Que não... Muito, né? Nenhuma. Esse arco inteiro não teve nenhuma consequência. O Mamushi é hypado, né? Como um baita vilão perigoso. Random. Kashinkoj bota medo em geral, falando que o cara, pô, é brabo pra caramba.
Daí ele entra na vila... Eu detesto esse recurso de roteiro em que o autor, através dos personagens, fala: esse cara é perigoso, isso aqui é sinistro, isso aqui, papá. E depois é pegadinha do malandro, porque na prática não mostra isso. Isso é semelhante quando você trabalha um personagem inteligente. Você trabalha um personagem inteligente e você, como autor, não tem inteligência para provar que ele é inteligente. Então a pessoa que assiste diz: espera aí, esse plano aí desse personagem não é inteligente não, cara. Ele é vendido como o mais inteligente do universo, mas o autor só tá deixando todo mundo em volta dele burro. Cara, é difícil trabalhar um personagem que sobrepõe inteligência, porque o autor também tem que ser inteligente para isso. E o Kishimoto consegue fazer isso com o Shikamaru. Kishimoto consegue fazer isso com o Shikamaru. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês estão achando que o Shikamaru de Boruto tá tão inteligente quanto o de Naruto. Puta que pariu. Se vocês revisitarem Naruto, o nível de estratégia e de corroboração de elementos para seus planos serem concluídos do Shikamaru, nossa, era pra ele estar... Meu Deus. Boruto é só sombra do Naruto. No máximo. O mesmo vale pro que eu tô reclamando agora. O autor diz: esse bicho é perigoso, esse bicho é do caramba, mas na prática não é. Não mata ninguém, não consegue machucar ninguém. E o Não único soube fazer ser. momento em que alguém precisou fazer algum sacrifício para derrotar ele é completamente descartado. Ou seja, A única consequência que o vilão poderia ter era esse, de fazer o Inojin perder os olhos, mas não fez. se tirar uma música dessa história, cara, se tirar, sei lá, quantos capítulos dessa história mensal, nada muda. Nothing. Gostou do meu inglês, né? Aí vai ter gente defendendo o coitado do Kimoto, falando: a Sarada ferrou os 2 olhos nesse arco. Mas do jeito que a Sarada tava no início desse arco, ela ia ferrar os olhos lutando com... Pô, cara, eu gostei tanto do plot em que os plots dos fãs, os enredos dos fãs, tão melhor que o enredo do Kikemoto, galera. Na moral, tão sim. Você mesmo pode dizer aí nos comentários uma continuação do Naruto muito melhor do que Boruto. Aqui depois eu vou fazer um vídeo só listando caminhos que Naruto poderia ter seguido que poderiam gerar uma história melhor do que escolheram para Boruto. Cara, eu gostei muito de uma teoria dos fãs que eram que a Sarada não ia ter o problema da cegueira do Magenkyu. Ela iria quebrar esses paradigmas Uchihas, porque os olhos dela, o Magenkyu despertou pelo forte sentimento relacionado ao amor, ao direto amor, e não ao ódio, e não à vingança, e não à dor. Ela poderia gerar um Magenkyu só dela, sem os efeitos colaterais, entrar pro Hall Uchiha. A Himawari pegou a Kyuubi e agora tem a cura absurda da obra de graça, porque uma personagem com um enredo já preparado, proativo e coerente não poderia gerar o Magenkyu diferente de toda a linhagem dos Uchihas. Cara, aí meteram agora que ela vai ficar cega toda vez. Beleza, isso sim gera conflito, isso sim gera dilema, mas... barata. Bastou só 2 orírgumos pra ela ficar do jeito que ela tá agora. Então, não importa o vilão que tivesse ali, ela ia ficar cegueta, não tem jeito. Ponto. Botasse meia Tá dúzia muito de... boa essa análise. Não importa o vilão, a consequência da Sarada seria o mesmo. Então, se você troca o Momushi por qualquer outro, tanto faz. Zetsu branco ali, de Kagebushi, não importa. Ela ia ficar desse mesmo jeito, cara, lógico. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que o que aconteceu com a Sarada não foi uma consequência direta desse arco, né? Por quê? Porque isso poderia ter acontecido em qualquer outro momento da história contra qualquer outro inimigo, né? A primeira coisa que o Kashin Koji falou quando ele tava passando a call sobre o Mamute lá pra galera foi: se vocês destruírem os olhos dele, ele não vai conseguir se clonar e vai perder. Isso foi estabelecido, ok? Então por isso que Nojin sacrificar os próprios olhos pra explodir os olhos do Mamute faz todo sentido. E é um sacrifício, digamos, fluido, Isso orgânico. aqui foi inteligente, eu gostei muito disso aqui. O que atrapalha é eu gostei da pizza, mas a borda não está Da alinhada. narrativa. Os bonzinhos só poderiam vencer se o Inojin sacrificasse os olhos. E esse capítulo foi jogado fora porque tudo que ele perdeu, ele recuperou o capítulo depois, cara. Então, a presença direta do Mamute na história não teve consequências, né? Nada muda no antes e no depois dos personagens. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Tu tá abalado? Não dá. Percebe? Não teve choque em você. Cara, pense como que isso enfraquece demais todo momento do Inojin no capítulo passado. O Kashikoshi estava todo Os tenso. personagens não estão se desenvolvendo, é isso?
E aí, deixa nos comentários, vocês acham que os personagens estão se Isso, desenvolvendo? né? Falando que era uma decisão difícil, que a escolha do Inojin era importante e que só existia uma saída para aquela situação deles. Ou seja, ele constrói, né, todo um peso para dizer basicamente que eles precisariam sacrificar algo para conseguir vencer, né? Foi estabelecido aquilo. E nesse momento a gente vê o Inojin no máximo dele, com a coragem lá para aparecer lá, sabendo que ele ia perder os olhos e tomando essa decisão pelo bem maior. Nesse momento, o Inojin vira um dos personagens mais casca-grossa de Naruto inteiro. Isso me surpreendeu, mas não foi elevado ao nível de drama que poderia ter sido. Porque ele vai ter as últimas consequências, mas no fim, não teve consequência nenhuma. Que adiantou, percebe? O que era então um olho por olho, virou olho por porcaria nenhuma em troca. Fora que se o Koji sabia que a Hamaori podia curar o Inojin, por que eles não fizeram esse plano desde o início, né? Sério, cara? Tipo, por quê? Cara, pô, é o Shikamaru. É o Shikamaru. Agora, o Shikamaru com 4 ninjas e um cachorro articulou várias vertentes de planos. Nossa, imagina o que o Shikamaru faria com o poder de todos os membros de uma vila ninja em seu comando. Você tá doido? Não faz sentido. O Cascões podia ter falado pro Inojin, ô Inojin, vai lá no Mamute, entra na mente dele, depois fala pro Daemon que vai destruir os olhos dele. Relaxa, não vai acontecer nada contigo, ok? Doutora Hamaori cuidará disso. Poderia falar isso, né? Não, o tanto de capítulos que você ia poupar pra gente, mas foi bom, a gente teve view. Aliás, a gente teve vídeo. E cara, o que mais me deixa doido nisso tudo é saber que tem gente defendendo isso, falando, nossa, esse povo que tá reclamando disso é doido, faz todo sentido. Galera, pelo amor de Rikudo Senin, cara, a gente tá falando de história, de uma narrativa aqui. Fazer sentido. Ele está traçando os elementos narratológicos da trama. Não é se você gostou ou se não gostou, se você comprou ou se não comprou. É como esses elementos que estão sendo analisados alimentam a trama para fazer uma escrita boa ou não. A crítica do Peter foi toda voltada o que menos nisso. importa, falando de história, de uma narrativa aqui. Fazer sentido é o que menos importa. Eu não tô nem aí se a Hamaori regenerou um rombo na barriga do Inojin antes e que regenerar um olho é teoricamente fácil, perde isso. Lógico, eu tô cagando pra isso. Histórias, a gente precisa ter consequências. E quando eu falo isso, não é que, nossa, né, eu quero que o personagem sofra porque eu sou sádico. Não é isso. Porque consequência é uma mecânica básica da narrativa. É causa e efeito, progressão dramática, setup, payoff, entrega de alívio, essas coisas. Olha isso, esse rapaz foi um roteirista que fez, o Peter já tem isso tudo na cabeça. É causa e efeito, progressão dramática, setup, payoff, entrega de alívio, essas coisas. Você, caraca, que maneiro. É tudo uma estrutura. Faltou só a catarse, é catarse, tem que ter catarse, Peter. Quando você tira isso, você perde estrutura, perde narrativa. Quando uma história estabelece uma regra, ela tá criando uma promessa pro público, pra você, de que aquilo... Exatamente. Autores de mangás já falaram pessoalmente comigo sobre... editores de mangás já falaram que os personagens principais de uma trama geralmente é o protagonista, às vezes tem um co-protagonista. Os personagens principais geralmente podem ser 2. O personagem principal e aquele que ele mais se importa. Mas existem mais 2 personagens principais que muitas pessoas não veem. Que é o mundo, onde aquilo é o cenário. O cenário é um personagem principal, o mundo é o personagem principal. No caso, Naruto é o mundo ninja. E as regras desse mundo. As regras do mundo têm que ser estabelecidas para atrelar a noção de aceitação, de consequência, de suspensão, de descrença dentro das regras estabelecidas do leitor. Então, regras estabelecidas, elas precisam ser firmadas. E sempre que acontece, seja em Boku no Hero, Naruto, Boruto, One Piece, algum poder, alguma rota que seja um canivete suíço para mudar a drama da maneira que o autor quiser, facilitar, curar os personagens de qualquer jeito, fica muito contraproducente para uma drama forte, para uma trama forte. Não importa, entende? Porque isso aqui importa o que tá acontecendo. Se o coach fala que destruir os olhos do Mamute é a única saída, se o Inojin aceita perder os próprios olhos, se o capítulo enquadra aquilo como sacrifício, então a narrativa tá dizendo pra gente, presta atenção, isso tem custo. E custo é o que dá peso pra escolha do personagem. Não precisa ser uma morte e nem nada permanente, mas alguma coisa precisa mudar. O corpo, a mente, a relação com os outros, o jeito que aquele personagem vê o mundo. Tipo, galera, quando nada muda, você quebra o contrato dramático com o público. Você transforma clímax numa pegadinha do malandro, entende? A história deixa de ser uma sequência de ações conectadas por uma consequência.
Tem exemplos em várias obras. One Piece, o Pel morrendo e voltando. Cara, pegadinha do malandro. Fairy Tail tem muito disso. Tem muito pegadinha do malandro no Fairy Tail. E aparentemente Boruto também, né? E vê só, tipo, um monte de coisa acontecendo até o autor apertar lá o botão de reset. Tá acontecendo e reset, pronto, volta ao normal. Você sabe que vai acontecer isso. Fica só a sensação de que foi bonito na hora, mas não valeu nada depois. Pra segurar o Madara, o Guy perdeu uma perna. Pra tentar derrotar o Garo, o Rock Lee quase perdeu a carreira ninja, né? Pra derrotar o Hidan, o Shikamaru precisou perder o Asuma. Pra derrotar o Pain, né, o Naruto precisou perder o Jirai. Olha o nível, não é por girar derrotar o Hidan, é por as consequências do avanço da história nos trazerem momentos épicos, momentos de pesar também. Olha tudo isso que serviu para construir os protagonistas, os personagens da trama de Naruto. Boruto não tem esse nível de escrita. O Shikamaru precisou perder o Asuma. Pra derrotar o Pain, né, o Naruto precisou perder o Jirai. Pra derrotar o Ishiki, o Naruto perdeu o Kurama. Então, perdeu nada, tá ali. Esse efeito, galera. Não adianta fingir que tá tudo certo, porque a gente já viu a Himawari curar coisa pior antes. E eu também não tô dizendo que é pra criar uma incoerência narrativa, porque a Himawari recuperar os olhos do Inojin era ok, mas a visão não. Até porque no começo do capítulo passado, a Himawari já tava falando, né, que não tinha o que ela fazer em relação à visão da Sarada. E a gente nunca viu, cara, o poder do Kurama regenerando olhos ou visão. Então tinha uma brecha pra falar que esse poder de cura tem um limite. Ah, mas o Naruto regenerou o olho do Kakashi. Não, o Naruto recriou o olho do Kakashi e ele fez isso usando os poderes do sábio dos 6 caminhos, não o poder da Kurama. Enfim, galera, enquanto a Himawari tiver uma cena, eu não vou sentir sensação de perigo nenhum, porque ela pode curar qualquer um. Se duvidar, se ela der vale pra muitos personagens de animes aí. Mergulho no mar, encontrar o corpo do Jiraiya lá, comido por peixe lá, der 2 tapinhas nele, ela traz ele de volta e todo mundo fica feliz de novo, né? Bom, pelo menos podiam falar que o Inojin agora tá com 1,76 de astigmatismo, 2 de miopia, né? Só pra dizer que tem alguma coisinha, mas nem isso. Bom, galera, no capítulo passado eu falei que eu ia reclamar se a Himawari fizesse isso. Promessa é dívida, ok? Acho que já tá bom. Mas eu reclamei, eu sei que eu bati muito nessa tecla, mas eu avisei vocês que eu ia reclamar. Mais da metade do vídeo, não importa o tópico, é reclamando do Inojin. Impotência ainda importa. Tá, agora chega de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa ruim também. Brincadeira, que é só um pequeno incômodo meu e eu quero ver se vocês concordam comigo, porque realmente eu fiquei na dúvida, tá? Vocês não sentem, não sei se vocês sentem isso, mas vamos lá. Vocês não sentem que os efeitos da onipotência, que foi o grande plot, né, da virada do Boruto clássico pro Tubular Vortex, estão sendo deixados meio de lado? Não passa essa sensação pra vocês? Plot surpreendente, mas depois eu vou falar num vídeo análise de Boruto sobre esse plot, porque o autor perde o desafio de tentar construir a subversão de Boruto e de Kawaki de uma maneira inteligente e tática e vai pra magia da reversão do mundo. É um atalho muito, muito fácil pra botar a história do jeito que ele quer. Deixou o Boruto interessante. O Boruto Blue Vortex é interessante. Mas não muda que a execução foi instantânea com magia. Em vez de uma construção desafiadora para um roteirista. Tipo, claro que tudo que tá acontecendo agora na história é consequência direta da onipotência. Mas eu tô com esse incômodo, cara, de que as pessoas estão aceitando rápido demais que o Boruto é um aliado de Konoha, quando o que venderam pra gente foi que o Boruto seria caçado por todos que ele ama e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Nesse capítulo a gente vê a Sarada e a Shoji estando ok com todo o lance do Boruto ajudar. A Sakura até que é ok, porque ela deve pensar que, pô, se o marido dela tá... já tá até arrastando rasa pra... ajudando ele, então o Boruto não deve ser do mal. Esse cabelo Ikemoto desgraçou tanta personagem bonita. Puta que pariu. É que ok, porque ela deve pensar que, pô, se o marido dela tá ajudando ele, então o Boruto não deve ser do mal. Mas a Xoxo, cara, como assim? E todos os outros personagens? A gente viu o Boruto sendo caçado de verdade, cara, acho que só umas 2 vezes. Eu esperava que tivesse mais disso, eu esperava disso, né? Eu não sei, cara, realmente me incomoda um pouquinho, mas talvez, sei lá, seja uma culpa da minha expectativa. Eu gostei de saber de vocês, verdade. Talvez no anime eles deem um foco maior pra esse lado, talvez mais na frente a gente veja outros momentos dele sendo caçado, né? Espero que sim. E eu, inclusive... O anime tem espaço pra tridimensionalizar bastante o enredo do mangá, hein? Acho que esse capítulo teve uma mini incoerência nesse sentido. Porque se liga, vamos lá. Nesse capítulo, quando o Boruto aparece pra salvar o Bug, o Koji fala: eu sabia que você viria, Boruto, porque você é esse tipo de cara bonzinho que quer salvar todo mundo. Só que não é bem assim, ok? Quando o Koji olha pro Boruto, ele tá vendo o Kawaki, aquele bad boy que fala palavrão pra caramba. E a gente sabe que não, o Kawaki não é aquele tipo de cara bonzinho que iria se dar o trabalho de salvar alguém como o Bug. O Kawaki estaria cagando pra isso e o Koji também sabe disso. Ele conviveu com o Kawaki, ele conhece o Kawaki. Também parece um pequeno errinho aí, mas ok, nada demais também. Não é um pequeno, não é um pequeno. E aí, deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham desse errinho aí. O autor esquece que os personagens estão vendo o Kawaki no Boruto?
vocês acham disso? Será que foi erro? Kawaki e Eida. Bom, ainda falando um pouquinho do Kawaki, parece que ele tá perdendo o charme que ele tinha com a Eida, hein? Antes a Eida era doidinha nele, mas parece que ele literalmente tá acordando e vai sair desse relacionamento tóxico aí, que nem relacionamento é. Depois que ela viu que o Kawaki tava cagando pro bem-estar dela depois do Mamute ser derrotado, a Eida ficou olhando pra ele com uma cara suspeita. Eu acho que ela tá finalmente chegando que o Kawaki não é príncipe nenhum. Já tem um tempo que isso tá acontecendo. Na verdade, desde o começo do TBV, a Aida parece estar menos interessada no Kawaki, mais afim do Boruto. Eu acho que ela não vai tentar nada romanticamente com o Boruto, até porque ela sabe que a Sarah e a Sumire são afim dele. Agora, ela é amiguinha delas, não é isso? São os falsos triângulos amorosos dos animes. Botam as três competindo, mas já tem uma que é óbvio que vai ser o par romântico do protagonista. Mas esse sentimento dela pode ser o gatilho que vai reverter a onipotência de vez. Porque o gatilho para ela inconscientemente mudar os papéis do Boruto e do Kawaki na história foram os sentimentos do Kawaki que ela abraçou porque gosta dele. Mas agora que o coração dela parece estar mudando, pode ser que no futuro ela reverta a onipotência, ou pelo menos use algo em favor do Boruto. Pode ser interessante isso aí, hein? Isso até me faz pensar que existe uma chance da Aida morrer, porque ela vai ter sentimentos não correspondidos pelo Boruto. Então, uma coisa interessante que ela pode fazer é sacrificar de alguma forma por ele, pelo Boruto. Certo, isso só vai acontecer. Tá afiado nas teorias de Boruto, viu? O Peter tá afiado. Logicamente, se a Rima Ori estiver do outro lado da vila, né? Porque se a Aida tomar um tiro na testa e cair no chão, dura no chão, meu irmão, a Rima chega lá, dá um tapinha e pronto, ela vai cura ela. Sarada e Sakura. Eu acho que o ponto mais alto do capítulo foi essa conversa entre Sakura e Sarada. Foi bem legal, foi legal, foi bacana. Foi o núcleo emocional do capítulo, foi muito interessante. Mesmo, sacou? Foi um momento de diálogo importante pra Sarada, porque a gente finalmente vê alguém validando os sentimentos da Sarada. São esse tipo de diálogo, esse tipo de interação que cria um envolto e o compromisso emocional dos personagens para alcançarem os seus desenvolvimentos. E a vontade dela de proteger o Boruto. Porque, galera, ao longo desses 3 anos, a Sarada só podia contar com a Sumire pra falar sobre a situação do Boruto e do Kawaki ter sido trocada. Então, uma nova pessoa validando os sentimentos dela é muito importante. E é mais importante ainda que essa pessoa tenha sido a mãe dela. No geral, galera, eu sinto que Boruto, como obra, carece muito disso, sabe? Porque a obra parece ter medo de mostrar os personagens da geração anterior e até fazer referência a coisas que aconteceram na obra de Naruto como um todo, né? Na obra de Naruto anterior. Mas... É que tem um conflito em Boruto. Eles têm medo, sim, de citar personagens anteriores, porque eles querem se vender como algo novo, mas eles indispensavelmente precisam dos personagens anteriores para ganhar público. O começo de Boruto foi calcado só nisso, só Sasuke, Naruto, saudosismo. Agora que alcançou uma forma própria no Boruto Blue Vortex, ele tenta se distanciar dos personagens anteriores para se vender como algo, mas nunca vai, porque ele é totalmente ancorado no Naruto. Se Naruto não existisse, Boruto fosse criado do zero, se vendendo como uma obra, ele seria cancelado na Shonen Jump, porque o roteiro não é tão forte sem a existência do que veio antes, sem o Naruto. Boruto é uma continuação de Naruto, então deveria ser natural a gente ver momentos como esse aí, sabe? Os personagens da antiga geração aparecendo para dar conselhos pros personagens dessa nova geração, justamente fazendo referência a coisas que eles viveram no passado. Então esse momento da Sakura e da Sarada foi um exemplo de um momento legal que eu queria ver mais vezes na obra. Eu achei legal que a Sakura disse que a Sarada é igual a ela, ao Sasuke até o Itachi. Pois é, cara, o Itachi foi mencionado em Boruto, legal isso, né? Não foi por nome nem nada, mas... Só parou, vou contar a história do seu tio, Sarada. Ele matou todinho, passou o facão, matou tio, velhinha, criança, matou tudo. Esse é o seu tio, Sarada. Tinha que ter um momento dela parar e dizer isso. Novo, cara. É bom ver coisas acontecerem, personagens que existiram nesse universo sendo mencionados. É legal isso, né? Cold voltou e foi humilhado. Não é possível de verdade. O Cold só se lasca. Dá pra fazer um roteiro, um vídeo, só de momentos pífios do Cold. Cara, sabe o que me parece, cara? Que tipo, ele é o coiote dos Looney Tunes, né? Tá sempre se dando mal. Às vezes eu até torço pra ele, mas não dá. Ele tá destinado a ser humilhado em todas as aparições. Ele realmente estava na árvore que o Bug estava preso, só esperando o Boruto chegar lá pra dar um bote. A gente tinha previsto isso. Mas o Boruto já tava ligado na Maracutai e botou o Coach pra correr com o rabo entre as pernas lá. Cara, achei muito engraçado que nessa cena o Boruto farmou toda uma aura pra cima do Coach e perguntou: e aí, como é que você pretende me matar? E o Coach respondeu: eu vou te mostrar. E foi embora. Foi. O cara também... Aqui eu defendo, aqui eu gostei dessa cena. Eu gosto da subversão onde o protagonista ele é realmente poderoso e no lugar dele ser pressionado, ele que coloca a pressão no vilão. Gostei disso aqui, achei um pouco fora da curva. E o Koji, aí, ele sai porque ele tem algum plano, ele tem que voltar de outra maneira, porque ele sabe que diretamente ele não ganha do Boruto.
Isso ajuda o coach. Mandou um na saída eu te pego, né? E ficou escondido no banheiro da escola. Bom, brincadeiras à parte, o Casting Coach trouxe algumas possibilidades futuras em relação ao coach. E disse que o melhor destino possível seria o Boruto matar o coach para ele parar de atrapalhar de uma vez por todas. Mas existem outras possibilidades muito fortes também que podem acontecer, né? Ele disse que o coach pode ir atrás da Sarada para entregar ela para Shinjuji, né? E tentar usar ela como moeda de troca para conseguir o Boruto. Mas a outra possibilidade era de que o coach se juntaria ao Boruto como aliado. Assim, são possibilidades interessantes, né? Eu fiquei curioso com esse cenário que o coach tenta pegar a Sarada, mas eu acho que o Boruto ia acabar com a raça dele se ele fizesse isso. Vai mexer com a namorada do protagonista? Tá doido? O Boruto realmente está abrindo mão de muita coisa para derrotar a Shinjuji, até entregar a própria alma pro Momoshiki. Mas a Sarada não é uma coisa que ele tá disposto a trocar de jeito nenhum. Agora que o Boruto sabe que o coach pode tentar algo assim, eu acho que ele vai ficar ainda mais protetor em relação a Sarada. Talvez a gente veja ele até dando uns... Disposto ele não tá, mas tá brincando com o perigo, hein? Quem lê o mangá mais atual sabe. Pingente de teleporte dele pra ela, né? Pra ele conseguir se teleportar pra ela a qualquer hora. Seria até romântico, hein? Olha só, seria legal isso, né? Mas o que eu acho que vai acontecer, realmente, vai ser o coach selhando o Boruto, pelo menos temporariamente, ok? Um negócio meio, sabe, aquela coisa de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Cascos disse que essa é a possibilidade mais difícil de acontecer, então é por isso que eu acho que é o que ela vai rolar, vai acontecer essa. Em anime é assim, né? As pessoas vão... Até que gosto desse conceito do Shinju. Depois eu vou fazer um vídeo sobre tudo que eu gosto em Boruto. Sempre pelo caminho mais difícil e eles sempre conseguem. Sempre falando, não, é impossível, eles não vão por esse caminho, mas eles vão, né? E eu já venho falando isso aqui no canal. Se a porcentagem é abaixa, se é difícil de acontecer, é essa rota que vai acontecer. Mas e aí, qual inimigo você acha que Boruto e esse camarada aqui se juntariam pra enfrentar? Nossa, que roupa ridícula do caralho. Puta que pariu, doido. As roupas... Nossa, os designs de Boruto é muito feio, doido. Não, há muito tempo, né, que o Boruto e o coach ainda vão fazer team-up. Realmente faz sentido isso acontecer. O cara tá de babador. É que o Boruto e o coach... O cara tá de guardanapo aqui. Ainda vão fazer team-up. Realmente faz sentido isso acontecer. Bug morreu. Bom, galera, um dia triste pra fandom gigantesca do Bug, hein? Fala a verdade. Descansa em paz, Bug. Nunca vamos esquecer de quando você... Ou então daquela vez que você fez. Ou não, daquele feito que você... Enfim. Bug foi de arrasta e não vai fazer falta. Cara, ainda vai ter muita gente que vai olhar na nossa cara e vai dizer que a consequência do arco do Mamute foi a morte do Bug. Falou. Uau! Aí a pessoa tá tão na defensiva que tenta tirar leite de pedra. Que consequência, realmente todo mundo vai sentir o impacto dessa consequência. O Bug morreu. Mas agora a gente sabe o que acontece quando a alma espinhosa apodrece antes da pessoa na árvore ser libertada. Quer dizer, isso meio que já era óbvio, né? Mas o Kimoto achou que tinha necessidade da gente realmente ver isso acontecendo. Engraçado que a gente agora sabe o que acontece se a alma espinhosa apodrece. A gente sabe o que acontece se ela é colocada numa árvore a tempo, mas pelo jeito a gente nunca vai saber o que acontece quando uma Shinju devora um dos alvos dela. Agora só falta o Hidari e o Juro, e os alvos deles são a Sarada e a Himawari. E é óbvio que nenhuma delas vai ser devorada. Talvez a gente veja mais Shinju sendo criados, mas eu espero que não, de verdade. Só quero que essa saga da Shinju acabe logo, porque já tá bom. Mas agora a gente sabe o que vai acontecer com o Sasuke se eles derrotarem o Hidari e não colocarem a alma espinhosa dele na árvore do Sasuke. Ele vai virar pó, lógico. Mas óbvio que isso não vai acontecer. Galera, foi um capítulo de transição bem fraco. Realmente fiquei decepcionado com o Ikimoto, com as decisões que ele tomou aqui nesse capítulo. Ikimoto deixa muito a desejar no roteiro. Galera, o que vocês estão achando de Boruto? Diz a real. Quem tá indo, quem não tá, diz aí por que se afastou de Boruto. Eu sempre transpareço minhas opiniões na live, nas lives. Meus apontamentos não é birrinha, são baseados em alguma coisa. Então, se for discordar de mim, use base. Se não, você só tá na defensiva. E é isso, deixa aí como você escreveria uma continuação de Naruto melhor que o Ikimoto. E eu tô ficando por aqui. Se gostou do formato de react, like, hype e comenta gostei, faz mais, que eu farei mais react se vocês assim curtirem esse formato, beleza? Ficando por aqui, um forte abraço a todos e valeu!